Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho. Teoricamente, nós retomamos o tempo comum, na 10ª semana do tempo comum. O tempo pascal se conclui com a festa de Pentecostes, ontem. Porém, o Santo Padre, o Papa Francisco, estabeleceu para que a segunda-feira depois de Pentecostes, a Igreja celebrasse a memória de Santa Maria, Mãe da Igreja. Maria de Pentecostes, Maria, Mãe da Igreja. E nós lemos o texto belíssimo de João 19, de 25 a 34. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no texto belo do Evangelho de hoje, desta memória de Santa Maria, Mãe da Igreja, encontramos 3 pequenos blocos, 3 cenas. A primeira cena é o diálogo de Jesus com sua mãe e com o discípulo amado aos pés da cruz. A segunda cena é a morte de Jesus. E a terceira cena é o golpe da lança do soldado. Versículos 25 a 27. Maria é chamada de mulher. E o discípulo amado, mais do que simplesmente um apóstolo de Jesus, é um personagem simbólico, é um personagem corporativo, simboliza toda a comunidade cristã, os discípulos e discípulas, amados e amadas de Jesus Cristo. Jesus se dirige à sua mãe, como já havia se dirigido a ela no episódio de Caná da Galileia, capítulo 2. Jesus a chama de mulher. Claramente é uma reminiscência ao Gênesis, a Eva. Maria é a nova mulher. E Jesus entrega a sua mãe como mãe da igreja, simbolizada pelo discípulo amado, como mãe da nova humanidade, simbolizada pelo discípulo amado Maria Madalena e a outra Maria aos pés da cruz.
Maria, mãe da igreja, Maria, mãe da humanidade. A beleza do texto é tamanha que no final, no versículo 27, se diz que o discípulo amado levou Maria consigo para a sua vida, acolheu na sua casa, acolheu na sua existência. Aqui está uma orientação bela da Sagrada Escritura. Como também no Evangelho de Mateus, quando José e Maria fogem para o Egito, o anjo Gabriel diz para José: toma o menino e sua mãe. Toma o menino e sua mãe. É impossível tomar o menino consigo sem tomar também consigo a sua mãe. Tal é o papel especialíssimo de Maria na história da salvação. Por meio do seu sim, o Verbo eterno do Pai se encarna em nossa história, para salvá-la e para redimi-la. A segunda cena é a morte de Jesus na cruz. É impressionante que mal conclui o diálogo com Maria e com o discípulo amado, Jesus morre. A última cena é o diálogo com Maria e o discípulo amado. É como se Jesus só estivesse esperando isso. Entregar a sua mãe como mãe da nova humanidade. Entregar a sua mãe como mãe da igreja. Assim, ele pode morrer sereno, tranquilo, embora eivado de sofrimentos, marcado pela dor, ele morre entregando a sua mãe para a igreja e para a nova humanidade. Tenho sede, inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Aqui, o espírito se trata da vida, do sopro vital de Jesus. É bem verdade que toda a sua existência ele a viveu perpassada pelo sopro vital de Deus, a ruar de Deus. Jesus então agora devolve o seu sopro vital ao Pai. É um modo de dizer que Deus é a fonte da vida por excelência. Jesus devolve o seu espírito àquele que é fonte de toda vitalidade e de todo espírito. Por último, a bela cena dos versículos 31 a 34. É interessante que os padres da igreja comentam: os mesmos judeus que não tiveram nenhum escrúpulo de matar o Senhor da vida, agora estão cheios de cuidados, de escrúpulos e de preocupações, com medo de ferir o sábado, porque aquele sábado, naquele ano, é um sábado festivo de Páscoa. Jesus morre na sexta-feira, à tardinha. O perigo, segundo a consciência escrupulosa deles, é que chegue o pôr do sol. Depois do pôr do sol, já é o dia seguinte. Eles então, cheios de escrúpulos, se preocupam com as minúcias do cumprimento da lei mosaica, mas não se preocuparam de condenar o inocente à morte. E aí temos um comentário belíssimo de Santo Agostinho sobre o golpe da lança. Jesus é o Cordeiro, sem mancha, sem mácula, que deve ser oferecido integralmente. Deve ser um cordeiro sem defeito, sem nenhum osso quebrado. É por isso que os guardas não lhe quebram nenhum osso, porque ele já está morto. Os soldados, então, abrem o lado de Jesus. Eu vou ler para vocês o comentário lindo de Santo Agostinho sobre esta cena. Santo Agostinho diz: o evangelista escolheu com muito cuidado o verbo.
João não disse furou-lhe ou feriu-lhe o lado, mas abriu, como se de alguma forma, naquele momento, as portas da vida se descerrassem para dali jorrarem os sacramentos da igreja, sem os quais não se entra na vida que é verdadeira vida. Daí que se diga, imediatamente saiu sangue e água. Aquele sangue foi derramado para a remissão dos pecados. Aquela água tempera o cálice da salvação. Este cálice fornece ao mesmo tempo banho e bebida. O banho é o batismo, a bebida é a gota de água que é misturada ao vinho na celebração da Eucaristia. Continua Agostinho. Isto é o que prenunciava aquela ordem dada a Noé de fazer no lado da arca uma porta, pela qual entrassem os animais que não haviam de morrer no dilúvio. Ora, esses animais prefiguram a igreja, e a porta é o lado aberto de Cristo. Por isso é que a primeira mulher foi feita de uma costela tirada do lado do homem enquanto dormia. Jesus dorme na cruz e do seu lado nasce a igreja. Assim também, o segundo Adão, inclinando a cabeça, dormiu na cruz, para que a sua esposa fosse formada daquilo que do seu lado jorrava após cair no sono. Ó morte, pela qual revivem os mortos! O que é mais limpo que este sangue? O que é mais salubre do que esta ferida? Que comentário tão lindo esse de Santo Agostinho. Assim como a primeira mulher foi gerada do lado de Adão, o primeiro homem, agora a nova mulher, a nova igreja, a nova humanidade é gerada daquilo que brota do lado aberto de Cristo na cruz. Maria de Pentecostes, Maria, mãe da igreja, ao pé da cruz, recebe o discípulo amado, símbolo da nova humanidade e da igreja nascente. Que Maria Santíssima proteja o Santo Padre e o Papa Francisco, os bispos, presbíteros, diáconos, consagrados e consagradas, batizados e batizadas. Que ela esteja ao pé da cruz conosco e nós sejamos incorporados ao discípulo amado para levar Maria conosco para a nossa casa. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.